Meio ambiente é vida e sabedoria. É com esse pensamento que iniciamos, a partir de agora, uma nova fase do programa Ação Verde. Há 7 anos no ar, o Ação Verde funciona como uma ferramenta eletrônica sobre meio ambiente. Aqui, crianças, adolescentes e até mesmo os adultos aprendem mais a respeito de educação ambiental e legislação, tendo como cenário a nossa Amazônia. Ficou curioso? Então aprenda um pouco mais a respeito do nosso programa. Há 4 anos, o programa Ação Verde entrou no ar assumindo um compromisso com o meio ambiente. Através da televisão, o programa tem a missão de informar e facilitar o entendimento sobre educação ambiental. A Amazônia é o principal cenário desta ferramenta eletrônica de conscientização, rica em belezas naturais, fauna, flora e recursos hídricos. A região atiça a curiosidade dos telespectadores. E, ao mesmo tempo, o Ação Verde atua como um agente em defesa da preservação dessa biodiversidade. Por isso, mesmo criado para atingir crianças e adolescentes, o programa hoje conta com uma audiência heterogênea de 7 a 80 anos. Afinal, a conscientização ambiental não tem idade. Durante 30 minutos, o programa desenvolve temas específicos sobre meio ambiente. Além das matérias produzidas pela Amazônia afora, o programa também possui blocos que facilitam o entendimento sobre educação ambiental. O bloco Eco Repórter Mirim é um espaço para crianças e adolescentes. Ao serem convidadas a participar do programa, elas aprendem a se preocupar mais com a ecologia e meio ambiente. A minha mensagem é: preservem a natureza sempre que puder. Plante uma árvore, elas ajudam a conservar a energia e a conter o efeito estufa. O Ecodicionário facilita o entendimento de termos e palavras e legislações ambientais. Com o Ecocalendário, lembramos que todo dia podemos preservar o meio ambiente. Portanto, o Ação Verde está cumprindo sua missão. E diante deste universo de informações, convidamos você a se tornar mais um parceiro nesta luta pela manutenção do meio ambiente. Vamos falar sobre uma das mais belas e possantes aves da Amazônia, que está ameaçada de desaparecer definitivamente das florestas brasileiras. O gavião-real, a maior ave de rapina do mundo, está encontrando o caminho para a extinção através das mãos humanas. Para ajudar a preservar essa ave, rara em outras regiões do país, a nossa equipe de reportagem acompanhou os trabalhos realizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, que monitora os ninhos de gavião-real existentes em toda a região. Acompanhe essa aventura a partir de agora. Fique ligado, o Ação Verde está entrando no ar. Um grito que impõe respeito na natureza, clama pela sobrevivência nas florestas brasileiras. O gavião-real, a mais possante ave de rapina do mundo, está prestes a desaparecer. Temida e admirada pela beleza e força que possui, essa espécie não tem predador na natureza, mas está encontrando o caminho de extinção através das mãos do homem. Em outras regiões do país, como o sul e sudeste do Brasil, o gavião-real só pode ser visto assim, atrás das grades de um zoológico. A ação humana e o desmatamento causaram a diminuição no número de arpias, nome científico dessas aves. Para evitar que isso ocorra aqui, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA, monitora os ninhos de gavião-real existentes na região. O Ação Verde acompanhou os trabalhos realizados pela pesquisadora Tânia Sanaiotti no município de Manacapuru. A busca por um dos 10 ninhos de gavião-real catalogados na Amazônia começa no município de Manacapuru, localizado a 68 quilômetros de Manaus.
A equipe da pesquisadora Tânia Sanaiotti, responsável pelo projeto de monitoramento do gavião real, corta o rio Solimões numa voadeira em direção ao sítio Deus Me Deu, numa viagem que dura 1h30. Os filhos do proprietário e agricultor Valdeliro Silva são os guias desta expedição até o ninho do gavião real. Foram eles que descobriram a ave, mas é o pai que relembra o combate que travou com o gavião real há 3 anos. Valdeliro mostra com orgulho a garra que retirou do corpo do gavião. Matei porque ele estava com um macaco. Ele chegou para brigar comigo, ele vinha para brigar comigo por causa da comida dele, da embiara dele, né? Aí eu fui e matei ele. Foi. Isso durou quanto tempo mais ou menos esse ataque? Esse tempo foi no espaço mais ou menos assim, uma meia hora, porque ele estava olhando para ele, né? E se aprumando, ele quer para tirar ele, uma meia hora mais ou menos de ajeitamento para mim poder matar ele. Conseguia matar para trazer, né? Foi assim. E hoje em dia o senhor ainda tem medo do gavião real? Não, senhor, não posso ter mais, que já tem pouco. Agora a gente vê e já quer conservar eles para não matar, né? O agricultor também conta que outros ribeirinhos foram atacados por gaviões reais. Um rapaz lá que estava tirando um açaí, perto do Lago Grande, né? Aí ele foi, quando subiu o gavião, parte para ele. Pega ele por cima do ar. Enquanto isso, os 2 escaladores que acompanham a pesquisadora embarcam todo o material nas rabetas, essas canoas movidas a remo e a motor. A equipe parte para o interior do Igapó. Durante 2 horas, os barqueiros têm de driblar as dificuldades para navegar por entre as árvores que oferecem perigo. A beleza do Igapó nos aproxima mais do ninho do gavião real. Essa aqui é a 3ª etapa da nossa viagem. Agora nós vamos ter que percorrer todo esse percurso a pé, são 15 minutos mais ou menos até chegar ao ninho do gavião real. A trilha foi aberta há anos pelos moradores locais. Eles percorrem esse caminho para recolher açaí. Foi nessa época que um menino descobriu o ninho do gavião real. Como a nossa preocupação é estimular as novas gerações a terem um compromisso a mais com o meio ambiente, o Ação Verde criou a figura do Eco-Repórter Mirim. São crianças e adolescentes que vão ensinar você a ter um bom relacionamento com a natureza. O gavião real é a maior ave de rapina do mundo. Quando vai se alimentar, pode capturar presas mais pesadas do que ele. Os caboclos da Amazônia contam que o gavião real pode carregar crianças de até 2 anos de idade. Para os indígenas, o gavião real é considerado o pai de todas as aves. Falar sobre meio ambiente é sempre muito interessante, mas é necessário entendermos melhor alguns termos e palavras utilizados no nosso programa. Então, tire suas dúvidas, é o nosso Ecodicionário. Falconiformes, ordem de 300 espécies de aves de rapina que se alimentam de outros animais e que podem viver mais de 40 anos. Veja a seguir. Conheça um pouco mais sobre as características do gavião real. O gavião real pertence à família das águias e dos falcões. Esse predador implacável habita as árvores mais altas da Amazônia. É lá que ele devora animais que chegam a pesar 10 quilos a mais que ele.
A pesquisadora Tânia Sanaiotti acompanha a dieta alimentar desta ave. Assim que a expedição chega ao local onde está o ninho do gavião real, Tânia Sanaiotti começa suas pesquisas. Um dos objetivos é estudar a dieta alimentar da ave. Através de uma rede de coleta montada debaixo da árvore onde está o ninho, ela verifica os ossos dos animais que serviram como alimento para o gavião. A cada 15 dias, ela volta para realizar mais estudos. Desta vez, Tânia encontrou um crânio de preguiça real, que pesaria cerca de 10 quilos. Isso demonstra que a ave é capaz de carregar animais que pesam mais do que ela. Outros ossos também foram encontrados na rede e serão estudados na sede do INPA. O nome científico do gavião real é Arpia arpija. Essa espécie pertence à ordem falconiforme, onde estão incluídos os falcões e águias. A família dele é Accipiatridia. O macho desta espécie pode atingir até 57 centímetros de comprimento. A gavião real fêmea chega a 90 centímetros, variando de 7,5 a 9 quilos e com uma envergadura de 2 metros. Esta ave é considerada de grande porte. Ela tem asas largas e redondas, pernas grossas e curtas, dedos fortes e as garras podem atingir até 7 centímetros. Não se aproxima de ocupações humanas e procura árvores como samalmeiras e castanheiras para reproduzir, nos meses de setembro e novembro. Enquanto a pesquisadora faz seus estudos, os alpinistas preparam os equipamentos de escalada. Alguns já foram instalados com antecedência. Nós utilizamos uma baladeira, né? E nós atiramos com um chumbinho. Conectado nesse chumbinho uma linha de nylon, né, fina. E depois que nós passamos o nylon mais fino, né, nós conectamos um mais resistente. E muitas vezes nós precisamos passar um terceiro, dependendo da localização. Né, dependendo se estiver bem passado ou se tiver algum obstáculo, nós passamos um terceiro cordinho e aí então nós passamos a corda, para que não tenha o perigo de quebrar. Enquanto uma pessoa está subindo por essa corda, né, através de um outro equipamento de segurança, é conectado em uma segunda corda, caso venha acontecer algum acidente com a corda principal. E quando o assunto é meio ambiente, os nossos eco-repórteres mirins têm sempre uma mensagem na ponta da língua para ensinar a você. Confira! O gavião real monta seu ninho nas árvores mais altas da Amazônia, como samalmeiras e jutaís. O filhote dessa espécie precisa da mãe para sobreviver durante 2 anos de idade. É ela quem caça e alimenta o filhote, que leva algum tempo para começar a voar. Quando adulto, o gavião real sempre volta ao ninho em que nasceu. O nome científico do gavião real é Arpia arpija. Mas você sabe o que significa Arpia arpija? Então se ligue no nosso ecodicionário. Arpia, uma palavra derivada do grego que significa arrebatadora, alada. Segundo a lenda grega, eram entidades que capturavam almas. No mundo animal, são aves grandes, fortes e de boa visão. Você sabia que neste século, mais de 20% do total de espécies animais já entraram em extinção? Milhares estão ameaçadas e podem desaparecer definitivamente da Terra. Para evitar que isso ocorra, entre em contato com organizações locais relacionadas ao meio ambiente. Ofereça seu tempo livre para ajudar a resolver o problema. Apoie organizações não governamentais. Visite e apoie zoológicos. Não compre animais em risco de extinção. Divulgue e expresse seus pontos de vista a respeito da preservação. No próximo bloco você vai ver
que para observar o ninho do gavião real, a nossa equipe teve que escalar as aves mais altas da Amazônia. A fêmea de gavião real escolheu a árvore de Jutaí, uma das mais altas da Amazônia, para montar seu ninho em Manacapuru. Assim, ela garante a segurança do filhote, que vai levar mais um ano para começar a voar. Para observar a fêmea e o filhote, a nossa equipe de reportagem permaneceu mais de 3 horas a 30 metros de altura, pendurada numa árvore paralela ao ninho. O que se viu foi uma ave que impõe respeito na natureza, mas que está lutando pela sobrevivência de sua espécie. A pesquisadora Tânia Zanaiotti mostra que as comunidades que ficam próximas ao ninho também podem ajudar na preservação dessa ave. Acompanhe agora essa aventura neste último bloco do Ação Viva. Essa aqui é a Cumaru Ferro. Para observar o ninho de gavião real, é necessário subir essa árvore que tem 30 metros de altura e fica localizada a 40 metros de distância do ninho. Como nosso objetivo é justamente observar o ninho, apenas o repórter cinematográfico e o fotojornalista vão subir nessa árvore. O escalador Tenório Cavalcante é o primeiro a subir. É ele quem vai dar apoio aos pesquisadores e jornalistas que vão observar o gavião real. Para subir, ele tem de fazer movimentos de flexão nas pernas e nos braços. A escaladora Val permanece presa a uma árvore paralela para auxiliar na segurança do companheiro. Enquanto isso, o repórter cinematográfico Bosco Freitas está sendo preparado para escalar o Cumaru Ferro. O terceiro é o fotojornalista Hudson Fonseca. Lá em cima, as dificuldades são a falta de espaço e estabilidade para se locomover, mas os jornalistas devem se manter atentos a todos os movimentos na floresta. Do outro lado, numa árvore de Jutaí, um gavião real de apenas 3 meses de idade começa a se movimentar. Ele está coberto por uma penugem branca que o protege do frio. Nesta idade, o pequeno gavião ainda não sabe voar e é por isso que permanece dentro do ninho durante o dia inteiro, à espera da mãe. O filhote se move dentro do abrigo, construído com pilhas de galhos e que vai servir como casa até que ele complete 1 ano. Como se estivesse sentindo a presença dos visitantes, ele chama pela gavião-mãe, através de um piado que futuramente soará mais forte. Ele parece querer se exibir para as câmeras. Lá em cima, a pesquisadora Tânia Zanaiotti diz que quando o gavião real alcançar 1 ano e meio de idade, já estará apto a voar. É nessa época que ela vai iniciar a penúltima etapa do projeto. Quando os filhotes, após 6 meses, aprendem a voar, ainda ficam mais 1 ano na árvore onde eles nasceram. E é a mãe quem traz a alimentação. Após esse período de aprendizagem, 1 ano e meio a 2 anos, eles já sabem caçar sozinhos, então eles vão buscar novos territórios longe do território da mãe. Então esse projeto de longo prazo visa se conseguir financiamentos, colocar rádios seguidos por satélite. Então é possível localizar em qualquer parte da Amazônia o local onde está aquele filhote que nasceu, por exemplo, nesse ninho aqui em Manacapuru. O intuito é ver o sucesso reprodutivo e no próximo ano ver para onde vai esse filhote se conseguirmos marcá-lo. Esse projeto tenta monitorar
vários ninhos na Amazônia, então Manacapuru é mais uma dessas áreas da Amazônia. Depois de 2 horas e meia de observação, a gavião real mãe surge ao lado do filhote, um pouco escondida atrás do tronco de jutaí. Como se quisesse deixar as atenções para o pequeno pássaro, ela voa para um outro galho da árvore e depois desaparece no céu azul. Na volta para casa, um pôr do sol parece coroar os participantes da expedição. Nesse momento, a pesquisadora se inspira e fala sobre a aventura de pesquisar o gavião real. A importância de um estudo desse tipo é para determinar o tamanho populacional dessa espécie e tentar definir estratégias de manejo para a mesma. Tânia lembra que as comunidades que moram próximas ao ninho podem ajudar a preservar o gavião real. É muito importante a participação das comunidades locais, ribeirinhas ou também de assentamentos do INCRA. Sem o envolvimento de quem mora na terra próximo ao ninho do gavião real e quem usa aquela terra para caçar e para buscar e consumir essa espécie, é com eles que temos que fazer um trabalho de educação ambiental e de interação para poder obter lucros a longo prazo. Essas comunidades, ao passar dos anos, vão passar de gerações em gerações e tentar, dessa forma, manter populações naturais do gavião real na Amazônia.